Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje é a 36.1. A gente vai fazer a correção do PET 4 da semana 4. Essa aula ela foi produzida para os alunos do 8º ano da Escola Estadual Nila Fará, no ano de 2020. Bom, a primeira pergunta do PET é o seguinte: diferencie clima de tempo. Então, o que é o tempo atmosférico? Ele é uma condição momentânea, um estado momentâneo ali dos fenômenos da atmosfera. Então, ele indica o estado atmosférico em determinado momento e lugar. E aí, nos quadrinhos ao lado, a gente pode ver uma mudança nesse tempo atmosférico, nessa situação momentânea da atmosfera. Primeiramente, estava chovendo, e aí, depois, passado algum tempo, o sol já apareceu, então o tempo mudou. É um estado momentâneo, rapidamente muda. E aí o clima ele já é uma média desse tempo atmosférico de uma região, observado por um período aí de cerca de 30 anos. Então, para você definir o clima de uma determinada região, você tem que fazer análises, analisar esse tempo atmosférico por um período longo, cerca aí de 30 anos. A segunda pergunta: quais são as variáveis que definem o clima de uma determinada região? Então, existem algumas variáveis aí que vão influenciar nesse clima de determinadas regiões. Então, eu listei aqui 3 para a gente discutir, que são alguns fatores geográficos que podem influenciar aí no clima. Por exemplo, a altitude, regiões mais elevadas têm menos calor, são mais frias. O relevo, a presença de algumas regiões que têm serra, morros, vão impedir a entrada de massas de ar que trazem, por exemplo, umidade para uma determinada região. E aí a questão, por exemplo, da latitude, quanto mais próximo ali da linha do Equador, a gente já viu nas nossas aulas anteriores, que vai ser mais quente, os raios solares batem mais perpendiculares ali, vão esquentar mais essa região equatorial. A terceira pergunta é sobre o que é uma frente de ar, o que ela pode causar. Então, as massas de ar elas podem ficar estacionadas em determinado local durante dias ou até mesmo semanas. E aí, quando essas massas de ar que estão estacionadas elas se locomovem, elas formam as chamadas frentes e vão causar alterações no tempo atmosférico. Então, as frentes elas são áreas de transição entre duas massas de ar que têm temperaturas diferentes. Então, pode ser uma massa de ar fria e uma massa de ar quente. Então, a frente fria ela vai ocorrer, acompanhe aí na figura da direita, quando uma massa de ar frio encontra uma massa de ar quente, que é o que está representado aí na figura da direita. Esse ar frio vai empurrar esse ar quente, causando então nevoeiro, que é aquela neblina, chuva e queda de temperatura. É o que a gente está vendo aí nessa figura da direita. Já a frente quente é quando uma massa de ar quente, encontra uma massa de ar fria, que estava estacionada em determinada região, e empurra. E aí essa massa quente empurrando essa massa fria vai causar o aumento da temperatura. A quarta pergunta é sobre como a ausência da vegetação pode influenciar no estado de um clima. Perfeito, Você retira a vegetação de um determinado local, vai estar mais calor, vai estar menos úmido. Porque olha aí, acompanhe na figura da direita aí. Figura da direita não, na figura de baixo. Você tem uma zona rural e uma cidade. Na zona rural, a absorção e retenção de calor é menor. A transpiração das plantas e a evaporação da água do solo tornam a região mais úmida. E tem uma penetração ali da água da chuva, também nesse solo. E aí na hora que você vai para o ambiente urbano, essa absorção e retenção de calor é maior. O concreto, o asfalto, aquilo ali absorve um calor enorme. Se você pega ao meio-dia ali no asfalto, se você quebrar um ovo ali, você consegue fritar o ovo no asfalto, de tão quente que fica o asfalto. Então a transpiração ali, a ausência de plantas para transpirar, de água para evaporar, vai tornar a região mais seca do ambiente urbano, naturalmente.
E quando você impermeabiliza o solo ali, você mete aquela camadona de asfalto ali, você impermeabilizou o solo, né? A água da chuva já não vai adentrar, penetrar ali no solo. Como resultado, a gente vai ter que sempre o ambiente quente vai estar, o ambiente urbano, perdão, vai estar mais quente que a zona rural. Quinta e última pergunta: explique por que regiões mais próximas à linha do Equador são mais quentes, independente de qual for a estação do ano. Então, nas nossas aulas anteriores aí do sistema Sol, Terra e Lua, a gente já discutiu sobre isso, né? Então, observem nessas duas imagens de baixo que os raios solares nessa região equatorial aí, observe na primeira imagem aqui da esquerda, ele bate mais direto, né? Quanto mais próximo ali dos polos, polo norte, polo sul, os raios solares entram mais inclinados, né? Com uma inclinação maior. Então vai aquecer menos a superfície da Terra. Já nessa região equatorial ali, os raios solares baterem mais diretamente, né? Vão aquecer mais a superfície terrestre. E aí nessa figura da direita do lado a gente pode ver a questão da temperatura aí nessa região equatorial, quando a gente pega um globo aí esticado, né? Que essa cor mais quente aí, mais laranja, puxado para vermelho, é justamente a região que recebe maior incidência de radiação solar ao longo do ano. Então é uma região mais quente. E aí quanto mais próximo ali dos polos, a gente pode ver que a cor já vai esfriando, né? Então a temperatura já vai diminuindo, justamente porque os raios solares entram mais inclinados, então eles aquecem menos a superfície terrestre.